porque eu passei num concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí. Eita. Estabilidade não existe. Sabe, o aluno bagunceiro vai ser um fracassado. Exato. O garoto que é rebelde, vai ser bandido. As pessoas criam estereótipo. No fundo, o mais preparado vai sempre trabalhar para o mais corajoso. Meu pai falava isso também. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. E o mais corajoso é o cara que vai sair da linha de montagem, não é? Então, as pessoas não podem se aceitar rótulos. Rótulos, entendeu? Fracassado, problemático. Sabe, o problema. Esse garoto é problemático. Não tem que aceitar rótulo. No fundo, os caras que são mais inconformados e que não se encaixam mais dentro do esquema são as pessoas que vão abrir as empresas e vão empregar aqueles que são os mais estudiosos. Eu tenho uma... Engraçado, eu era estudioso, não é? Você era os dois, né? Mas eu era bagunceiro. Eu era os dois. E uma coisa não anulava a outra, entendeu? Uma coisa não impedia a outra. Não. Mas parece que a sociedade é apaixonada por estereótipo, né? Eles adoram. Se é isso e acabou. Bom, e aí, Isa, eu trabalhei 4 anos nessa empresa, fui super bem sucedido lá, eu fui diretor comercial, eu implantei uma filial fora do Brasil nessa empresa. Eu era diretor regional e cuidava de 4 cidades, Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá e Ribeirão Preto. Cuidava de 4 cidades onde tinham essas escolas. E tudo isso com até 22 anos. Então, dos meus 19, inclusive até os 22, nesses 4 anos, eu passei por esses cargos, fui super bem sucedido, ganhava bem. Ali com 22 anos, estava ganhando mais ou menos $7.000 por mês. Estava casado, me casei com 20 anos, Luciana tinha 17, e a gente eu já ganhava bem mais que os meus pais, estava super bem, aí estava todo mundo, bom, finalmente agora o Flávio acalmou. Aí ele, olha nós aí de novo. Agora acalmou, agora casou, é um rapaz sério e também agora está bem sucedido. Aí, de repente, como é que é? Olha nós aí de novo, né? Olha nós aí de novo, chega você. Aí eu pedi demissão. Licença, gente. Tchau. Aí eu pedi demissão desse trabalho para abrir minha própria empresa. Aí abri a primeira escola da WhatsApp, no dia 3 de abril de 1995. Aí, de novo, todo mundo de cabelo em pé. Então, sabe uma dúvida que eu tenho? Nenhum empreendedor na família. Né? E eu tenho 2 dúvidas. A primeira delas é o drive para empreender. Ele veio de um problema que você viu na própria empresa que você não conseguiu resolver. Ele veio de uma ambição, ele veio de uma inconformidade. Porque você era um cara que era estudioso, um cara que gostava de criar. E provavelmente você era muito bom no seu trabalho e também criava processos bem e aprendeu a gerir tudo aquilo. Mas esse pontapé inicial do empreender, tem muita gente que eu acho que hoje em dia empreender virou algo mais descolado, né? Até na época que eu comecei a empreender, que era 2010, não era descolado você ser empreendedor, não tinha nome. Tipo, eu sou empreendedora, sei lá, sou comerciante, eu sou dono de escola de inglês. No meu caso, eu era blogueira. Eu tenho uma loja de roupa, tipo assim, a loja de roupa, não tinha esse nome, assim. Ai, é muito legal e descolado. E o segundo ponto que eu fico... tipo assim, você alugou um triplex na minha mente, quando você tava contando, assim, que com 23 anos você tinha 400 escolas de inglês. 23 anos. Não tinha 400 com 23, não. Foi com quanto? Com 23 eu fundei a WhatsApp. Com 23 você fundou? Eu fundei a WhatsApp. Quando você teve tinha 400, era quando? Você tinha o quê? Já era em 2013. Tá, ou mas seja, vai. 18 anos depois, eu já tinha os meus 39, por aí. Qual foi? Eu fico pensando assim, porque eu acredito que tem alguns tipos de empreendedores. Tem o startupeiro, que é o cara que sabe de rodada de investimento e sabe sobre equity, empresas e M&A, Tem o empreendedor que ele tá ali, eu tenho que fazer o dinheirinho do meu mês. E não pensa muitas vezes em longo prazo, não olha tanto para esse lado financeiro, não sabe o que é equity, não sabe o que... E durante muito tempo eu fui essa. Eu corto a linha, eu faço negócio, eu acho ótimo porque eu ganho dinheiro por mês, mas não fico pensando se isso vai acumular, se eu tô gerando valor e coisa e tal. E tem os empreendedores que são os caras que vão construir esses negócios que têm valor muito grande. E você pode ser um pouco de cada. Você começou sendo um e depois outro? Porque... Sim. Então, qual foi o momento? Porque pra mim foi assim...
Pra mim, quando eu conheci você e o Caio, e comecei a olhar vocês falando sobre isso, eu falei, pois bem, se eu vou estar aqui junto, eu vou estudar que nem uma alucinada esse negócio pra entender. Perfeito. Pra entender e pra ver como eles pensam e ver que é às vezes você faz o mesmo trabalho, só que o formato de como você faz o mesmo trabalho vai gerar… Exato. Isso. Então, como foi isso pra você? Foi acumulativo. Lembra que eu falei? A gente tem que explorar, ser acumulativo e aprender. E empilhar aprendizado. E mais do que isso, criar nexo. Essa palavra é interessante. O que é nexo? Nexo é quando você tem informação A, aí você aprende, ou captura, ou ouve, ou tem um insight, ou alguém te disse, ou você percebeu observando alguma coisa, uma informação B. Então você tem um A com você, e aí você recebeu a informação B. Muitas pessoas pegam a informação B, legal, aprendi o B. Tá, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho um A comigo. Qual é a conexão que eu faço entre o A e o B? Porque pode existir uma conexão entre o A e o B que faça você concluir por sua própria conta o C. Ou seja, eu já tinha o A. Eu recebi o B. Qual era o seu A? O A, não, são vários A's, não é? Por exemplo, o meu primeiro A foi entender que tudo só depende de mim. Tá. Quando eu atribuo aquela minha experiência do concurso, o meu primeiro A. A minha primeira variável que eu aprendi alguma coisa. Eu sou capaz de tirar o meu gap. Ou seja, ninguém me convence que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu sou inferior. Sim. Nada disso. Isso foi muito importante para mim. O segundo, o B que eu aprendi foi vendas. Vendas. Então, por exemplo, a primeira coisa que vendas me ensinou, eu lembro quando eu vendi minha primeira coisa, foi um relógio. Foi antes de eu entrar no curso de inglês. E aí eu quis vender porque eu comecei a namorar. Falei, cara, não tô aqui sem moral pra caramba. Fui expulso da escola, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que já não tinha dinheiro, pra ir no cinema. Você entendeu? Pô, preciso ganhar dinheiro. Você vê que uma mulher faz com um homem, né? Era com a Luciana? Com a Luciana? Cara, eu acho isso muito legal. Não, a Luciana foi minha primeira namorada. Eu acho isso muito legal. É muito legal. Então, cara, a primeira vez que eu pensei na vida que eu precisava ganhar dinheiro foi quando eu comecei a namorar a Luciana. Porque até antes disso eu falei, não, eu preciso estudar. Sou eu e eu. Eu vou estudar e vou passar em qualquer coisa, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu fui vender. Aí vendi um relógio, eu tinha um relógio de calculadora. É bem antigo esses relógios de calculadora, assim, sabe? Um monte de teclinha. Aí eu vendi esse relógio, eu peguei o dinheiro desse relógio, aí comprei mais 2 relógios, e aí vendi os 2 relógios. E aí comprei mais 3 relógios, aí vendi os 3 relógios. E aí comprei mais 5. E aí chegou uma altura que o cara que vendia o relógio falou, cara, já vi você vindo aqui várias vezes comprar relógio. Você tá comprando para você ou você tá vendendo? Eu falei, eu tô vendendo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar quantos hoje? 5, então tá bom. Toma os 5, eu vou te dar mais 3 em consignação. Depois você vem aqui e presta conta. O cara já tava confiando em mim, eu tava lá comprando, pagando, né? Interessante. Então existe. Mas você ia vender o primeiro relógio só por um dinheirinho? Era só por um dinheirinho. Você falou, peraí. Aí eu comecei. Não, mas olha que interessante, Isa. Aí eu devo ter vendido uns 150 relógios. Mentira. Tô falando sério. Mentira. Não, minha carreira... Eu nunca ia falar que Mas você… minha carreira internacional tinha começado. Eu cheguei a viajar pro Paraguai comprar relógio. Minha carreira internacional tava decolando já. Entendeu? Você já era um cara global aqui. Só que é o seguinte, Isa. Em nenhum momento essa venda pra mim, eu tava assim, eu estou empreendendo. Não pensava isso. Também não pensava, vou abrir uma rede de lojas de relógio. Também nunca parou para pensar, porque o meu padrão mental naquele momento era, vou fazer faculdade, depois vou fazer um concurso público e isso é o meu caminho. Então, para mim, aquela experiência empreendedora, que eu nem sabia que era empreendedora, era um bico. Porque o meu padrão mental não dava valor para aquilo e dava valor por fazer a faculdade e me formar e fazer um concurso. Minha escala de valores não enxergava que aquilo era uma oportunidade. Mas eu me lembro quando no primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio. E eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim,
cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é R$1.000 e poucos. Então imagina eu, pô, o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam o ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar 12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário? E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu estou vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Uma outra coisa do sistema que eu me lembro, que foi com 17 anos que eu questionei, era o embrião daquela minha frase: estabilidade não existe. Porque eu passei num concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí. Eita. Estabilidade não existe. Então, essas coisas foram... Eu acumulo... Esses são vários As que você está falando. São vários As e B, várias variáveis que eu vou... E aí, quando você começa a combinar essas variáveis, você começa a produzir um conhecimento que veio da sua conclusão. Sim. Do seu nexo. O nexo é tu pegar o A que tu tem com o B que você não tem e você cria o C. Então eu sou uma pessoa que questiono, como eu sou muito questionador, eu produzo... Mas você vai ligando os pontos. Eu vou ligando os pontos. Enquanto tá acontecendo. Porque a maioria das pessoas só liga quando passou. Mas eu ligo também depois que passa. Sim, mas eu digo... Enquanto tá acontecendo, você fala, tá, beleza, mas isso... Ah, entendi. E aí o que acontece? Minha primeira variável foi venda. Venda eu comecei a questionar. Aí quando eu fui trabalhar no curso de inglês, não era um tabu pra mim. Mas rapidão, posso fazer? Pode. Por que você parou de vender relógio? Então, eu parei de vender relógio porque aquilo, eu desvalorizava aquilo. Ele, inclusive, eu vendo, que é... Não, eu desvalorizava aquilo. Aquilo pra mim era um bico. Aquilo pra mim era quase algo desprezível. Você entendeu? Entendi. Você não queria nem... Dependendo da mentalidade das pessoas, elas acham que o cara vira vendedor de curso é desprezível. Sim. Ele acha que o cara é empreendedor é desprezível. Ele acha que o bacana é ter um emprego público. Eu respeito visões diferentes de vida que as pessoas possam ter. Mas a sua é diferente. Mas eu afirmo e defendo, eu estou na internet há 14 anos, falando de empreendedorismo, quando essa palavra não era glamurosa ainda, eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho.